de pé como você está. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Atos, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se o quê? Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, o que eles faziam? Pregavam a palavra por onde quer que fosse. Versos 5 a 8 para finalizar. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali nos anunciava a Cristo, o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Verso 8, vamos finalizar juntos. Assim houve grande alegria naquela cidade. Jesus, muito obrigado por esse momento em que vamos meditar na Tua palavra e ouvir a voz do Senhor ao nosso coração, através da palavra ministrada. Quieta a nossa alma, todas as nossas, ó Deus, preocupações, ou tudo aquilo que possa tirar, ó Deus, a nossa atenção, ó Deus, do que o Senhor quer falar conosco, nós repreendemos em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor tome a nossa mente, o nosso coração, e aplique essa palavra de forma poderosa, que só o Teu Espírito faz, nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Feliz aqui em receber também minha prima, Patrícia e Osmar, nos visitando, são lá dos Estados Unidos. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar lá, na região, eles nos acolhem, na casa dele lá, sempre nos acolhem com tanta graça, com tanto amor, com tanto carinho. E a Lu sempre falando, nós temos que aprender, né, o dom da hospitalidade que a Patrícia e o Osmar carregam. Vocês são bênção demais, servem ao Senhor lá também, e é uma bênção poder, a gente vê a nossa casa, né, Patrícia, sendo alcançada pelo Senhor. A gente vê aí a família, minha família para o lado do Carvalho, para o lado dos Queiroz também. A gente tem visto dia a dia o Senhor salvando a nossa família. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Que bom, sejam muito bem-vindos, feliz em recebê-los aqui também conosco nessa noite. Bom, quero falar hoje sobre as perseguições, porque é o que o livro de Atos que nós temos trilhado desde o capítulo 1, não nos faz esquivar dessa realidade, e aprender diante das perseguições sobre os desafios, propósitos e as lições que nós podemos extrair aqui desse texto. Nós temos aí nessa jornada no livro de Atos dos Apóstolos, Atos hoje, que nós temos percorrido aí há algumas semanas, e quem sabe alguns poucos meses, desde o capítulo 1, nós temos visto com muita clareza o quanto que as perseguições, elas são constantes da história da igreja. Ali na história de Atos, a gente já passou por Pedro, que foi preso, João, que foi preso, já vimos Estevão, que foi morto, já vimos ali tantos ataques em pouco tempo ali da igreja, narrado ali em poucos capítulos, ataques veementes, perseguições, tanto internas quanto externas. E se nós pararmos para analisar de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver o tempo todo a realidade de que homens e mulheres de Deus precisaram lidar com resistências, lidar com perseguições, com oposições no chamado, posicionaram no chamado, como a gente falou de José, resistência na família, oposição, perseguição na família, perseguição no ambiente onde ele estava, de trabalho, lá na casa de Potifar. Daniel, quando se posicionou também no chamado de Deus, perseguição com os colegas de trabalho que fizeram o edito para ser lançado da cova. E a gente vai ver em toda a história bíblica marcada, homens e mulheres de Deus enfrentando perseguições em vários níveis. E confesso que quando eu vou lendo o texto de Atos, vou mergulhando nesses estudos que nós temos ministrado aqui,
às vezes a minha alma é tomada de alguns conflitos internos. E dois deles eu vou compartilhar nessa palavra introdutória. O primeiro é perceber, é um conflito na minha alma, mas é perceber que as perseguições elas são incessantes. Ou seja, as perseguições não cessam. É um conflito para mim ter que lidar com essa realidade de que o fato às vezes da gente vencer lutas difíceis não significa o fim da batalha. A gente vence uma luta dificílima, aí você fala assim, acabou a batalha. Mas o fato da gente vencer as lutas difíceis não significa fim de batalha, porque analisando biblicamente as perseguições, elas são o quê? Incessantes. Elas sempre acontecerão. Venci o leão, veio o urso. Venci o urso, veio Golias. Venci o Golias, veio Saul. E aí, ainda isso, antes de se tornar, de subir no trono, e não para. Oi? Depois vem um filho, filho de Saul, e aí vai, é um universo, se eu posso dizer assim, de sucessões de perseguições. Jesus lida aqui com a traição de Pedro, com a negação de Pedro, depois tem que lidar com a traição de Judas, depois tem que lidar com Pôncio Pilatos, com Caifás, depois com a incredulidade de Tomé, depois com a incredulidade dos discípulos de Emaús, e não para. Então é um conflito, confessando aqui para os irmãos, na minha alma, ter que encarar essa realidade bíblica, de que as perseguições são incessantes. Então eu notei para o meu coração, lutas difíceis vencidas não significam fim de batalhas travadas. Nós precisamos colocar essa verdade dura às vezes de lidar na nossa mente. Vou repetir, lutas difíceis vencidas não significa fim total de batalhas travadas. Deixa eu colocar um bálsamo no nosso coração também. Qual que é o bálsamo? É entender, que eu gostaria que você recebesse junto com essa realidade dura, a verdade de que o mesmo Deus, guarde isso, dentro, sucessão de perseguições, oposições, lutas, entenda juntamente ao encarar essa realidade, a realidade de que o mesmo Deus que te deu unção, que te deu sabedoria, que te deu força para vencer o ontem, é o Deus que está com você na luta do amanhã. Guarde isso, o mesmo Deus que te capacitou para vencer o leão e o urso, vai te dar graça e unção para vencer o Golias, vai te dar graça e unção, sabedoria para vencer o Saul na vida. Então essa é a realidade, que o Deus do ontem se move no agora. O Deus do ontem, Ele se move no meu amanhã, Ele vai se manifestar no meu amanhã, porque Hebreus 13:8 nos certifica que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, e mesmo diante das nossas limitações, nós servimos a um Deus que é ilimitado, em que a palavra impossível não tem no seu dicionário, porque tudo é possível ao que crê. Lucas 1:37, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se você crê, diz amém. Então esse é o primeiro conflito, entender que as perseguições são incessantes, mas descansar na realidade, que o Deus que me deu força, graça para vencer no ontem, Ele vai se mover no meu amanhã. O segundo conflito que eu preciso lidar, ao encarar a realidade bíblica, é entender que as perseguições, além de serem incessantes, elas são muitas vezes ilógicas. Primeiro eu falei que as perseguições são o quê, gente? Incessantes. Mas o segundo é que as perseguições muitas vezes são o quê? Ilógicas. Ou seja, muitas vezes eu não vou entender o porquê eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Você vai chegar nessa situação se não chegou. Vai ter perseguições em lutas que você tem coisa que é plantio e semeadura. Mas tem coisa que você não vai entender o porquê que está vivendo o que você está vivendo. Você pode perguntar para o Jó, se ele não passou momentos assim. Por que Jó está vivendo o que está vivendo? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Pode perguntar até mesmo para o próprio José. Por que eu estou vivendo? Se eu compartilhei um sonho, não foi provocado nada. O coração era do outro, não tinha a ver com ele. Então, muitas das perseguições que nós vamos enfrentar,
elas entram nesse conflito que elas são ilógicas. E eu falo que é um conflito que eu lido, porque eu fico pensando, por que as pessoas insistem em querer prejudicar quem está agindo com motivação certa? Por quê? Eu fico pensando diante da realidade bíblica, por que pessoas às vezes geram problemas com gente que está no mesmo ambiente, que está ali para poder somar, para viver um propósito de Deus, para contribuir, para servir, e está criando resistências. Quando eu vejo Isaac, por exemplo, em Gênesis capítulo 26, o camarada está cavando poço, vai ser benefício para ele, mas vai ser benefício para a terra de Gerar, que era uma terra desértica, vai ser benefício para a comunidade. Ele está cavando poço, vem as pessoas, onde ninguém conseguia tirar água, o cara consegue tirar água, a água é bênção. Aí vem um povo, os inimigos, e entulha, coloca entulho no poço. Ele abre outro, entulha, ilógico. Você olha para os discípulos de Jesus, em Atos, o que esses homens estavam fazendo? Curando, gente, o doente melhorou. O que estava com dificuldade de comer, recebeu comida, porque eles vendiam as posses pessoais para dar para o outro. A pessoa perturbada no espírito, endemoniada, pessoas com transtornos diversos, estavam sendo libertas. O amor estava sendo vivenciado, e as resistências não paravam. Ilógico. Então, muitas das realidades que nós vamos viver, às vezes nós não vamos conseguir compreender. O próprio Jesus foi perfeito, não pecou em nada, veio aqui viver o amor, é o amor encarnado, falava com sabedoria, com amor, com graça, e se posicionou apenas para servir, dar e amar, e somar na vida das pessoas, sem benefício próprio, porque poderia estar no céu. Ser autos, já suficiente em si mesmo, satisfeito, melhor dizendo, satisfeito em si mesmo. Você acha que Jesus veio nessa terra aqui porque ele precisava da nossa adoração para ser satisfeito? Não, Jesus já era satisfeito em si mesmo, adorado diuturnamente pelos seres celestiais. Então ele veio por causa do outro e sofreu perseguições. À luz da perseguição você olha, não faz sentido. Não faz sentido, porque às vezes você está trabalhando, você está lá no ministério, com o propósito de servir, somar, ajudar na sua rede, de servir, somar no ministério que você confiava, e pessoas criticando e resistindo. Eu não sei se líderes estão aqui, se faz sentido para vocês. Você está no seu ambiente de trabalho, dando gás, dando o seu melhor para poder a empresa crescer, para ajudar, começa a ter as resistências. Então, dois fatores que a gente, conflitos, que a gente precisa lidar como realidades bíblicas, são esses dois fatores. Primeiro, que as perseguições, elas são o quê? Que eu falei no início? Incessantes. E segundo, elas são o quê? Ilógicas. Eu lembrei daquela ilustração. Já viu aquela antiga ilustração do vagalume e da cobra? A cobra perseguindo o vagalume. E o vagalume vai para lá e vai para cá e foge da cobra e corre para lá. Aí tem a hora que ele cansa. Ele fala assim, olha, antes de você me detonar, me devorar aqui, deixa eu fazer algumas perguntinhas. Deixa eu falar, eu já te fiz algum mal, senhora cobra? Não, nunca fiz. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, não faço. Então por que você está querendo me matar? Aí aquela resposta que nós todos conhecemos. Pelo fato de você apenas brilhar. Eu não suporto ver a sua luz brilhar. Então eu quero que você e eu entendamos à luz da palavra, que muitas vezes você não vai entender o porquê, mas descanse na providência divina. Muitas vezes eu e você não vamos entender o porquê, mas a gente precisa descansar na soberania divina. Ele está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não vou buscar entender, é o que eu me trouxe no coração. Eu não vou buscar entender, eu vou buscar obedecer. Diga para quem está do seu lado, não busque entender, busque obedecer. Aí nós olhamos para a igreja. Então, já que elas são incessantes e ilógicas, a gente não vai encontrar compreensão, e às vezes elas não vão parar de acontecer, eu preciso aprender a lidar com elas. Eu preciso aprender a me posicionar de forma bíblica, divina, quando elas acontecerem, seja na esfera profissional, seja na esfera ministerial, seja na esfera familiar. Por exemplo, tem pessoas que decidem batizar, e a família muitas vezes cria resistência.
Cria resistência, porque a pessoa, ela vai batizar. Não pensa que a pessoa está sendo arrancada por Cristo de uma vida louca, para viver agora uma vida com Deus, liberta. Está preocupada às vezes com as ênfases religiosas, tradicionais, e como o apóstolo Saulo aqui, né, nesse texto, tão extremo com o rigor das tradições, estava se opondo a uma obra que era de Deus. Então muitas vezes a gente não vai entender, mas a gente precisa se posicionar de forma bíblica para obedecer. Aí nós olhamos aqui essa igreja que enfrenta prisão, que enfrenta açoite, que enfrenta ameaça, que enfrenta morte. A morte de Estevão nos fala no texto que inicia uma grande perseguição. Os crentes que estavam ali em Jerusalém são forçados a sair de Jerusalém. O texto diz que eles são dispersos, vão para a região da Judéia e Samaria. A verdade, Atos 8:1 se torna um cumprimento de uma profecia ou de uma palavra dada em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o que foi falado para Jesus como algo a ser obedecido em Atos 1:8, Atos 8:1 se torna o cumprimento dessa palavra. O texto é muito claro, aí você pode olhar, o texto é nítido em dizer, justamente no verso 1, no final, que eles todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, onde ele já estava. Mas era só Jerusalém? Judeia, Samaria. Começa a acontecer uma perseguição, a gente já começa a ver os fatores positivos aqui. Há um propósito, por isso que a gente precisa aprender a descansar, que é desafiador na providência e na soberania divina. Então eles se dispersam justamente por toda a Judeia e Samaria, e começa ali a anunciar a palavra. Então a igreja se torna imparável, perseguição não para a igreja. Tem uma canção assim, né? A perseguição não parou a igreja. Que mais? O Coliseu não parou a igreja. Não deixa o pastor cantar não, gente. Não pararam a igreja do Senhor. Que mais? O inferno de prevalecer. Vamos avançar, de descer. Ninguém pode. A igreja é imparável. E quando falo de igreja, não é essa estrutura primeira, com denominação, é só eu e você, querido. Quem carrega o Espírito de Deus é o corpo de Cristo. Ela sofre todos os embates, mas ela é imparável. Os discípulos, o que faz os discípulos serem imparáveis é que eles são cheios do Espírito Santo. Eles não param de avançar, independente do cenário, se é prisão, eles não abandonam o barco da vida com Deus por nada. São homens que nos inspiram porque eles não pulam fora do chamado, que às vezes dá vontade de pular fora. Eles não pulam fora do ministério, da missão, pelo contrário. Você olha para o verso de número 4 e você vê que eles avançam ainda mais. Estava só Jerusalém, vamos avançar mais, vamos para a Judeia, vamos para Samaria, e vamos continuar não escondendo não, vamos perseguindo lá, mas vamos continuar espalhando a palavra. Estou sendo perseguido aqui, mas vou avançar ainda mais, tem que aprender com eles. Eles continuam cumprindo a missão, porque o verso de número 5 nos mostra isso. Filipe, ele sai pregando ali a palavra, você vai ver que eles continuam fluindo nos dons, eles não apagam, a chama não se apaga, gente. Eles continuam fluindo nos dons, eles continuam fluindo na unção de Deus. O verso 6 diz assim que nós lemos: e as multidões unânimes prestavam atenção e as coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo milagres que eles faziam. Eles começaram a carregar, além de tudo, no meio da perseguição, alegria para os ambientes, porque o verso de número 7 diz assim: porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Os caras se posicionavam em ambiente de perseguição, como homens que carregavam alegria para os ambientes onde estavam. Nós precisamos olhar para esses homens e nos inspirar com eles,
para lidarmos com as oposições, com as perseguições, à luz da palavra de Deus, mesmo sendo ilógicas, mesmo parando uma e começando outra, a gente precisa se alinhar, porque nada, eu quero declarar em nome de Jesus, nada vai parar o que Deus começou na sua vida, nada vai parar o ministério que Deus lhe confiou, nada vai parar o que Deus está gerando dentro da sua casa, pelo poder do nome de Jesus. A salvação vai ser completa. Você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, mas está difícil, prossiga, avante, continue carregando a palavra, carregando a alegria, porque o Senhor vai cumprir, Ele é contigo. Quantas batalhas você já viveu, quantas batalhas você já superou, o mesmo Deus do ontem está contigo no agora. Se você quer, você pode dar um glória a Jesus, você pode exaltar esse Jesus, se apropriar dessa palavra, no poder do nome de Jesus. Eu creio. Agora, algumas respostas, direções bíblicas, para a gente poder lidar com perseguições ilógicas e incessantes na nossa vida. Primeiro, verso de número 2 nos mostra que não há fraqueza e nem pecado em derramar lágrimas na dor. Tome isso da sua alma, tira esse peso de religiosidade, que às vezes você não consegue se derramar, achando que você vai ser fraco por não derramar lágrimas na dor. Você vai ver no verso de número 2, Atos 8, 2. Alguns homens, o texto ainda coloca piedosos. Está aí, olhem na Bíblia. Pode colocar aqui para a gente isso? Obrigado. Isso é mais rápido do que você imagina. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Estevão foi fruto do quê, gente? Perseguição. E fizeram por causa dele o quê? Grande lamentação. Se você tiver uma outra versão, como a revista corrigida, a revista atualizada, está escrito grande pranto. Choraram fortemente. Na NTLH está lá, choraram muito. Ou seja, a dor da perseguição rasgou a alma desses homens. Você não é super-homem, não. Eu e você não somos super-heróis, não. Eles rasgam a alma, está ali, ó. Fizeram por causa dele grande lamentação, por causa da perseguição. E um destaque que me chamou a atenção, porque homens piedosos, ou seja, homens que andavam em piedade, homens que tinham vida com Deus, homens que oravam, homens que jejuavam, homens que certamente amavam Deus de todo o coração, esses homens derramaram lágrimas da dor. Então, queridos, não há pecado, guarde isso no seu coração, não há fraqueza em chorar nos vales da vida. Não se culpe por isso. Não se culpe de chorar quando a alma está se sentindo cansada. O que nós precisamos aprender é saber o lugar de chorar. É chorar aos pés dele. É chorar com quem chora com a gente. Mas entenda a realidade, que nós não somos super-homens por desenvolvermos um chamado, super-homens por desenvolver uma missão, super-homens por andar com Deus. Nós somos seres humanos. E que o choro na dor não revela fraqueza, mas humanidade. O choro na dor não revela medo de situações. O choro na dor revela sinceridade da alma. Então eu quero, em nome de Jesus, que seja desatado da sua alma tudo aquilo que está tentando resistir você de liberar, aquilo que vai gerar cura em vidas aqui. Todo medo de colocar para fora seja dissipado em nome de Jesus. Não se sinta fraco por chorar por causa das dores da vida. Afinal, até o versículo todo mundo sabe de cor salteado. João 11. Jesus chorou. Falou que não sabia versículo nenhum, pronto. Sabe? Memorizei um versículo, mãe, nessa noite. Pode? Jesus chorou. Ele conhece a nossa humanidade. Ele se fez homem. Ele se fez carne por nós. E a maravilha de tudo isso, que ele sentiu, inclusive no Getsemane, tristeza de morte. Eu não sei se já passou isso na sua alma. Jesus sentiu tristeza de morte, angústia, que é aquela tristeza tão profunda, que dá dor literal aqui no peito. Se aperta assim, parece que o trem está aqui dentro, não sai. Já sentiu isso? Sentimos isso? Sentimos. Jesus sentiu isso, e é lindo ver que lá no Getsemane, nesse vale de dor, nessa prensa de óleo, que significa justamente esse vale do Getsemane, Deus envia um anjo para consolar. Que lindo!
é saber que a gente chora no lugar certo e tem o consolo perfeito. A gente chora no lugar certo e a gente recebe a paz plena que excede todo entendimento. E tem vidas aqui que estão aqui nessa noite, que tem um choro entalado na sua alma, mas o Senhor te trouxe aqui para colocar isso para fora, porque tem um bálsamo de cura para a sua vida nessa noite. Você vai sair daqui renovado, consolado por aquilo que só o céu pode produzir nesse vale da dor que você está enfrentando. Porque o seu sonda e conhece o nosso coração. Ele prometeu que nos enxugaria toda lágrima naquele grande dia. Agora deixa eu te dar uma boa notícia, porque esses homens não param no versículo 2, mas eles espalham a palavra. Uma boa notícia que você deve carregar mesmo diante de um vale de lágrimas da dor: não estacione na dor. Não se estacione na dor. Entenda que deserto é lugar de tenda e não de casa. É lugar de tenda e não de casa. Então não estacione no vale da dor, não. Passa o verso 3, por gentileza. Pode o 4, ele fala da perseguição. 4, mais um por vir. Os que haviam sido dispersos, o que eles faziam? Pregavam. Não estacionou no vale da dor. A gente faz tenda em deserto, mas não faz casa em deserto. Então eu quero declarar sobre vidas aqui, que além de você ser liberto de algo que te aprisionava, de colocar para fora, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai avançar nesse vale da dor no poder do nome de Jesus. Vai transicionar. Então, diante das perseguições, a gente aprende biblicamente, já que são ilógicas, são incessantes. Eu preciso entender: não há pecado, não há fraqueza em derramar lágrimas na dor. Segundo, a gente precisa entender a transbordar a palavra no vale de dor. Guarde isso. Já que não vai parar e às vezes eu não vou compreender, eu preciso me posicionar. Além de chorar, de não estacionar na dor, eu preciso transbordar da palavra no vale da dor, que é o verso 4 que está ali. Vamos ler juntos, 2, 3 e... Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Apesar dos camaradas se tornarem refugiados, não estarem mais na sua cidade, eles se moveram como missionários. Mesmo estando num lugar que não era da casa deles, eles se movem como missionários. Ou seja, mais do que transbordar a dor que eles estavam sentindo, eles começaram a transbordar da palavra que eles carregavam. Olha o que Deus está falando, porque às vezes a gente está no vale de dor, de perseguição, e a gente se posiciona nas esferas que a gente está só para falar da dor, só para poder falar daquilo que arranca as forças da nossa alma. Mas o texto nos mostra aqui que diante de perseguição, mais do que transbordar a dor que eu estou sentindo, eu preciso começar a transbordar a palavra que eu carrego, a palavra que me fortalece. Eles espalham o evangelho mesmo em cenário de perseguição. Então muitas vezes, a gente vai compartilhar a dor, sim, com quem chora com a gente. É difícil achar quem chora com a gente, mas guarde essa palavra que Deus colocou no meu coração: se prepare para fluir além da dor que lhe aflige. Se prepare para fluir. Às vezes você está olhando só para dentro, e Deus está querendo, mesmo no vale da dor, fazer você olhar para fora. Porque mais do que a dor que lhe aflige, comece a compartilhar a palavra que lhe sustenta. Sabe o que isso significa na prática? Vai ter momentos, preste atenção, vai ter momentos em que você vai dizer: eu preciso de uma palavra. Porque você está nesse vale da dor, mas Deus vai lhe colocar diante de pessoas para ser resposta para vidas. As perseguições, elas vêm e a gente precisa entender o que a palavra de Deus nos direciona. Muitas vezes eu vou pensar, não, eu que preciso de uma palavra, eu estou precisando de um bálsamo, e Deus vai fazer de você instrumento para a salvação de outros, para compartilhar a palavra além dessa dor. Então eu creio em nome de Jesus sobre essa casa, sobre vidas aqui nessa noite, e Deus vai levantar Jós
para interceder por outros, mesmo ainda no vale da dor. E o que aconteceu? E o que aconteceu quando Jó orou por outros no vale da dor? Oh Jesus, tu és maravilhoso. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Quando Jó não estava simplesmente olhando para o seu vale de dor, mas quando Jó se posicionou como resposta de intercessão para outras vidas. Sabe o que isso quer dizer? Quando você estiver transbordando da palavra e não da dor, mesmo no vale da dor, na vida de pessoas, o próprio Deus vai estar mudando a sua realidade, a realidade da sua casa, a realidade da sua alma, a realidade do seu ministério, porque assim o reino de Deus flui. Diga: eu vou ser resposta para vidas, mesmo no vale da dor. Posso chorar? Deve. Devo estacionar na dor? Não. O que eu devo fazer? Transbordar mais do que a dor, a palavra que me sustenta. Porque maior do que a dor que a gente carrega, é a palavra do Deus que cuida de nós. Sim ou não? Maior do que qualquer dor, maior do que a dor, maior do que a morte, maior do que o inferno. Ele está acima de todas as coisas. É aquele que carrega na minha vida, que eu carrego na minha vida. Então o seu transbordar da palavra na perseguição vai mover palavra liberada do céu para a sua situação. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. O seu transbordar da palavra na perseguição, eu vou transbordar a palavra na perseguição, vai mover palavra liberada do céu para a sua situação. Entenda, Jó. Eu vou estar transbordando aqui no meio da perseguição. Deus, uma palavra está liberada no céu, vai se manifestar na terra, no vale da dor. Para a gente poder caminhar aqui para o terceiro e penúltimo ponto. Terceiro, guarde isso. Como que a gente lida com essas perseguições, às vezes incessantes e lógicas? Se prepare para viver um grande mover de Deus no vale da dor. Além de transbordar, enche o seu coração de expectativa para viver uma intimidade com Deus que você ainda não viveu. Nos momentos de perseguição, Deus vai levar vidas a níveis profundos que você ainda não acessou nos vales de bonança. Quando é que Jó, o próprio Jó diz: antes eu conheci o Senhor só de... mas agora os meus olhos podem te ver. O vale da dor fez ele viver um mover de Deus que ele nunca tinha vivido. Os discípulos, o Filipe ali foi escolhido para ser um servo, um diácono, que ia servir as mesas. Vai ler o que ele fez. Como carregado a unção, como a unção que estava também sobre Estevão, Atos 8:5, diz assim: indo Filipe, que era um dos homens lá dos 7 diáconos lá, ou servos, né? 7, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali eles anunciavam o Cristo. Maravilha. Verso 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu sinais miraculosos no meio da perseguição, Deus foi levando ali o Filipe a um nível mais profundo. Sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que se dizia: os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Até o capítulo 6 você vai ver que os milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Mas o mover de Deus, como a gente tem dito, não está limitado a cargos eclesiásticos. O mover de Deus, ele flui a corações sedentos. Não é pastor Bruno, querido, não é esse blazer, não é o título que eu carrego. Você, na sua intimidade com o Senhor, diante de lutas e perseguições, o Senhor vai derramar moveres tremendos da sua vida, porque Ele não para, Ele não decide fazer por causa do cargo que a gente carrega, mas por causa do coração sedento. Então, se você está vivendo um momento de perseguição, de dor, guarde no seu coração, se prepare para viver o maior mover dos céus sobre a sua vida, sobre a sua intimidade com Deus, e através de você vai ter gente resistente que vai ser curada, Felipe, vai ser liberta, vai ter gente doente que vai ser curada, vai ter gente oprimida que vai ser liberta. No tempo da perseguição, vai frutificar, vai explodir testemunhos do que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Então, os maiores moveres
de Deus começam a acontecer justamente no vale da dor. Então nós olhamos para essa realidade. Pode vir um pessoal do louvor, por gentileza. E entendemos que diante das perseguições, não há fraqueza em derramar lágrimas. Que eu preciso não estacionar no vale da dor. E que eu preciso transbordar a palavra, mais do que a dor do meu coração. Que eu preciso entender que esse é o cenário mais propício de eu viver um grande mover de Deus nesse vale. Agora o verso 4, o ponto 4 que eu quero deixar para o seu coração, e você anote e receba e creia e se alimente dessa palavra. Creia nas mudanças de estações emocionais que vão acontecer mesmo no vale da dor. Deus vai mudar estações emocionais. Quando você está em Deus, Deus vai tocar nas suas emoções. Porque o verso de número 8, verso de número 1 fala da grande perseguição. E o verso de número 8 fala assim: houve grande alegria. O verso de número 1, grande perseguição. No verso de número 8, grande alegria. No verso 1, grande perseguição que derramava lágrima. No verso 8, grande alegria que contagiava uma cidade. Ou seja, nós cremos que mesmo nós estamos enfrentando realidades de lutas, de perseguições, o Senhor é um Deus que age mudando as estações emocionais do nosso coração. O choro de Jerusalém é substituído pela alegria de Samaria, que encontra a palavra. Ou seja, o resultado final da perseguição nunca será a derrota, mas será a alegria. Guarde na sua mente em nome de Jesus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vou dizer mais uma vez: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vou falar mais uma vez: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se você crê, aplaude e celebre e receba essa palavra em nome de Jesus. E orando sobre isso, eu creio que do Espírito de Deus veio essa palavra que Deus vai mudar a estação emocional de gente que está aqui nessa noite. Deus vai mudar a estação emocional de vale da dor na sua alma nessa noite, porque o fim dessa perseguição não é a destruição, pelo contrário, é espalhar a palavra, ou seja, é a promoção, é de fato expandir o que Deus já tem para a sua vida. Não entregue o seu coração à dor do dia de hoje. E o último, se posicione diante da perseguição. Preste atenção, porque a gente fica com a alma às vezes ferida, e pessoas feridas muitas vezes ferem. Agora aprendamos, melhor dizer, com Filipe. Se posicione como construtor de pontes e não cavador de abismos. Diante da perseguição, alma ferida, choro entalado, se posicione como um construtor de pontes e não cavador de abismos. Porque o Filipe, ele vai para onde? Para Samaria. Samaria e Jerusalém eram amiguinhos, samaritanos e judeus, desde a época de Jesus. A gente sabe lá, a mulher samaritana perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede para mim, samaritano, água de beber? O texto diz: porque os judeus não se davam bem com o samaritano. Filipe, no vale da dor, vai para onde? Para Samaria. E a palavra se espalha, grande alegria. E esse povo que era um abismo havia entre eles. Vai, traz lá, o texto segue dizendo, a gente não leu. Traz Pedro e João, lá de Jerusalém, para poder confirmar essa palavra. Eles oram, recebem do Espírito. Esse povo que era distante, um homem chamado Filipe, se posiciona na perseguição como um construtor de pontes, e se tornam, esse povo distante, irmãos em Cristo, numa mesma missão. Estou no vale da dor, mas quando eu estou ferido, mas carregando uma palavra, transbordando de uma palavra mais do que a dor que eu estou sentindo, eu não sou mais eu não me torno um cavador de abismo. Podia chegar lá e detonar com o samaritano. Não, deixa o samaritano para lá, esse povo já me fez raiva, e desde quando eu nasci eu estou sabendo que eles fazem raiva na gente. Eles têm um templo próprio, eles criticam a gente. Não, ele está no vale da dor, está sendo perseguido, e se posiciona como um construtor de ponte.
Ele se posiciona como aquele que vai unir esses dois povos afastados, tornando cristãos de um só corpo em Cristo. Então, mesmo que você está passando por dor, para de cavar abismo nos relacionamentos. Não deixa essa dor te jogar para o lugar errado. Não deixa essa perseguição, se não alinharmos um comportamento bíblico, essa perseguição mata. Mas se alinharmos ao comportamento bíblico, essa perseguição, mesmo incessante e lógica, ela cura. Ela cura. Eu estou ferido, mas eu me posiciono como aqueles que constrói pontes e não cava abismo nos relacionamentos. Eu não vou aqui aumentar a confusão entre pessoa e outra. Eu não vou intensificar. Ele poderia intensificar os abismos existentes. O cara já não estava na cidade dele, já estava disperso. Mas ele se posiciona, porque quem é cheio do Espírito Santo carrega nos lábios palavras que resolvem conflitos. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é bem-aventurado, porque bem-aventurados são os pacificadores. Quem é cheio do Espírito Santo, como Filipe, carrega nos lábios palavras que resolvem conflitos, ao invés de acentuá-los. Então seja na sua casa, mesmo na perseguição, um construtor de pontes do seu casamento, e não um cavador de abismo. Seja na sua empresa, mesmo diante de perseguição, com fulano e beltrano, um construtor de pontes e não um cavador de abismos. Porque quando nós nos posicionamos biblicamente, começa o Senhor a expandir algo que Ele já liberou sobre nós, a tomar conta da cidade. O texto diz: grande alegria toma conta da cidade. A estação emocional muda, o cumprimento de uma promessa de espalhar a palavra e chegar até nós acontece, porque nós sabemos nos posicionar em momentos de perseguição, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você crê nessa palavra? Essa palavra faz sentido para o seu coração? Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Meu Deus. Pergunta para você mesmo: na igreja, eu sou um construtor de pontes ou eu tenho sido um cavador de abismo? Na minha família, talvez você está ferido com algo, você está cavando abismo na igreja. Na minha família, eu tenho sido um construtor de pontes ou um cavador de abismos? No meu ambiente de trabalho, como que eu tenho me portado na vida? Lições que a gente aprende na perseguição. Não há pecado e fraqueza em derramar lágrimas. Eu preciso transbordar da palavra mais do que a dor que eu estou sentindo. Eu preciso entender que esse é o cenário oportuno para eu viver um grande mover de Deus na minha vida. Eu preciso lembrar de que mudanças, gestações emocionais vão e podem acontecer, porque esse é o resultado de uma perseguição de quem está em Deus. Eu preciso me posicionar como um construtor de pontes e não um cavador de abismos. Que essa palavra fez sentido para você. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e você orar sobre essa palavra agora. O que o Espírito de Deus está falando? Talvez você precisa chorar apenas. Não tem problema, pode chorar. Você precisa chorar nessa noite. Mas você precisa pôr para fora esse seu ambiente, você colocar para fora. Você colocar para fora aquilo que está machucando, aquilo que está doendo. Coloca para fora e deixa a palavra começar a entrar em você. Joga a dor para fora e deixa a palavra entrar. Deixa a palavra vir para dentro e a dor para fora. Eu declaro palavra para dentro e dor sendo lançada fora, no nome de Jesus. Há uma cura do Senhor. Jesus, como o Senhor enviou o anjo, Pai, para cuidar de Jesus, para consolar Jesus no vale da dor, envia agora anjos do Senhor e o teu próprio Espírito Santo, para poder tocar, para poder curar, para poder sarar, para poder renovar vidas aqui neste lugar. Eu declaro mudanças, gestações emocionais de vidas, porque o Senhor é aquele que faz forte ao cansado, que multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que esse renovo que só o céu pode produzir seja manifesto sobre vidas, sobre corações, nessa noite, no poder do nome de Jesus.